Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao curso de Python básico. Meu nome é Carlos Henrique de Oliveira Valadão e eu sou o monitor do projeto Monitoria de Algoritmos e Programação. E hoje nós iremos aprender o algoritmo de ordenação Quicksort. O Quicksort usa a estratégia de dividir para conquistar. Assim como disse Descartes no discurso do método, tudo o que aparece como complexo deve ser dividido em tantas partes simples quanto possíveis. Há diversas formas de fazer o Quicksort. Hoje nós aprenderemos como fazê-lo tomando o pivô como sendo o último índice do vetor. Selecione o pivô e separa o conjunto de dados em 3 subconjuntos. O conjunto de dados é o nosso vetor, a nossa lista, em 3 subconjuntos. Valores menores que o pivô, valores iguais ao pivô, valores maiores do que o pivô. Recursivamente, aplica o mesmo processo nos subconjuntos, exceto no conjunto dos iguais. Aqui está uma ilustração do dividir, lembrando que o nosso algoritmo toma como pivô o último elemento, sempre o último elemento do vetor da nossa estrutura, e nós temos o 50 como pivô, e logo é definido os conjuntos, os 3 subconjuntos, o conjunto dos valores menores do que o pivô, o conjunto dos valores iguais ao pivô e o conjunto dos valores maiores do que o pivô. E recursivamente é aplicado o algoritmo nos subconjuntos à direita e à esquerda do pivô. Então, nós começamos com o vetor onde o pivô é o 50, logo após é feita a definição dos conjuntos dos menores e dos maiores, e é aplicado como manda o algoritmo. Dessa forma, no conjunto dos menores, o 31 torna-se o pivô e recursivamente é definido o algoritmo dos menores, o conjunto dos menores e dos maiores. Nesse novo vetor, chegando a 24, 17, 31 como sendo pivô, 45, e novamente é aplicado no conjunto à esquerda do pivô 24, 17, chegando a um conjunto unitário e é onde a recursão para. Percebam que não é aplicado o algoritmo, na verdade, no 45, porém um vetor de tamanho 1 é automaticamente ordenado. O mesmo vale para os conjuntos maiores do que o pivô, onde o pivô é 50. Após o término das divisões, o vetor está ordenado, basta conquistar. Agora é feito a junção, vai juntando 17 com 24, 31 mais 45, mais 50, e faz a mesma coisa com o vetor valores maiores do que 50, 63, 85 mais 96, mais 50, e está o vetor totalmente ordenado. Dessa forma, de acordo com o que foi mostrado, nós podemos escrever um algoritmo. Então, selecione o pivô para auxiliar a definir o conjunto dos menores que o pivô. É usado um cursor. Aqui nós o chamamos de left, e ele percorrerá o vetor da esquerda para a direita até encontrar um valor maior do que o pivô. Para auxiliar a definir o conjunto dos maiores, é usado também um cursor, aqui chamado de right, que percorrerá o vetor ou a estrutura da direita para a esquerda até encontrar um valor menor do que o pivô. Se left for menor do que o right, troca a posição desses itens no array. Repita estes passos até que left seja maior do que o right. Permuta o valor na posição left com o valor na posição pivô. Aplica o quicksort no conjunto à esquerda e à direita do pivô. Agora nós partiremos para a implementação deste algoritmo
Em Python, nós temos uma função chamada quicksort, que recebe uma lista e 2 inteiros e retorna none. Logo após a definição da função, nós temos um if. Lembrando que init representa o início do vetor, o valor correspondente ao primeiro índice do vetor, e o end corresponde ao último índice do vetor. Se init for menor do que end, nós começamos a definir os nossos cursores e o nosso pivô. Então, como falado no algoritmo, é usada a mesma notação. Left recebe init, pivô ele vai receber o end, e o right recebe end menos 1. Enquanto left for menor ou igual do que o right, nós percorreremos o dataset com outro while com o cursor left. Enquanto o valor que está na posição left do dataset for menor do que o valor que está na posição pivô no dataset, nós iremos incrementar o cursor left. Ele vai percorrer até encontrar um valor maior do que o pivô. E o mesmo vale para o cursor right, só que a lógica é inversa e ele vai decrementar. Logo após, nós temos se left for menor ou igual ao right, é feita a permuta entre dataset left e dataset right. E o left é incrementado e o right é decrementado. Essa troca é feita porque o intuito do nosso algoritmo é definir os conjuntos dos menores e dos maiores. E não faz sentido haver na direita um valor menor do que o pivô e na esquerda um valor maior do que o pivô. Após sair do laço principal, é feita a troca entre dataset left e dataset pivô, e recursivamente é aplicado no subconjunto à esquerda do pivô e no subconjunto à direita do pivô. Então agora eu irei demonstrar a execução desse script para vocês. Bem, aqui no VS Code nós temos uma função chamada quicksort. Ela representa o nosso quicksort apresentado. E temos um vetor totalmente desordenado. Printamos o vetor. Chamamos a função quicksort passando o vetor e alguns outros parâmetros necessários. 2 números inteiros representando o primeiro e o último índice do vetor. E depois printamos o vetor. Esse segundo print é o vetor totalmente ordenado. Então vamos à execução. Perfeito. Primeiro print, o vetor totalmente desordenado, e o segundo vetor já ordenado em ordem crescente. Então agora eu farei um teste de mesa com vocês para que vocês possam ver melhor o funcionamento do quicksort. Bem, aqui nós temos um vetor de tamanho 3, um vetor que contém o 7, o 17 e o 11 como elementos. Então nós iremos aplicar o quicksort para ordená-lo. Dessa forma, o nosso init será 0, a posição inicial do nosso vetor. O nosso end será o 2, posição final. O nosso pivô será a posição 2, que é o último elemento, posição do último elemento. O nosso left é o 0 e o nosso right é o pivô menos 1, ou seja, 1. Até aí tudo bem.
Enquanto o valor na posição left for menor do que o valor na posição pivô, nós incrementamos o left. Então, valor em left 7 é menor do que o pivô? Sim. Então, nós incrementamos o left. Então, nosso left agora vale 1. Incrementamos em 1. 17 é menor do que 11? Não. Falso. Então, nosso left permanece em 1. Agora vamos ao right. Enquanto o valor na posição right for maior do que o pivô, nós decrementamos o right. Então, o valor na posição right 17 é maior do que o pivô 11? Sim. Então, nós decrementamos o right. 7 é maior do que 11? Falso. Menor. Agora, nós iremos permutar os valores de left e right se left for menor ou igual ao right. Ou seja, left não é menor ou igual que o right. Então não é feita a permuta. Então agora é feita a permuta do valor que está na posição left com o pivô. Essa permuta é feita porque o cursor left sempre para no primeiro valor maior do que o pivô. E ao fazer essa troca, nós movemos o pivô para sua posição ideal. Ou seja, em um vetor, por exemplo, com os seguintes elementos: 10, 3, 7, 2 e 17. Nós teremos como pivô o 17. Aplicando o algoritmo, nós teremos o seguinte: definidos os conjuntos dos menores do que o pivô, então 2, 3, 7. Deixa eu colocar só um valor maior do que o pivô aqui rapidinho. 10, 22, 17. O conjunto seria definido dessa forma, o vetor, perdão, seria organizado dessa forma, e nós precisaríamos permutar o que está na posição left com o pivô, e o left iria parar exatamente nessa posição aqui, no 22, que é o primeiro valor, o primeiro elemento do conjunto dos maiores. Aqui o primeiro e único, e é feita a permuta e ficaria assim: 2, 3, 7, 10, 22, perdão, 17 e 22. Dessa forma, o pivô ficaria no seu lugar ideal, ou seja, a esquerda do pivô teria somente valores menores do que o pivô e a direita do pivô somente valores maiores do que o pivô. Perfeito, então é feita essa permuta. Perfeito. Agora entra a nossa recursividade, onde nós temos a chamada da própria função para os subconjuntos à esquerda do pivô e à direita do nosso pivô. Então, aqui no nosso caso, qual é o subconjunto à esquerda do pivô? É um conjunto unitário, ou seja, o 7 e o 17. Dessa forma, a função
é chamada, primeiramente, como está definido no nosso script, para o conjunto à esquerda, passando o vetor e os nossos novos init e end. O nosso conjunto é unitário, então o nosso init é sempre o início, 0. No caso da esquerda, ou no inicial. E o nosso end vale agora o init, o left menos 1. Vocês concordam comigo que é left menos 1? Pois o left para sempre na posição do primeiro valor maior, que aqui seria o 17. Então left valia 1, left menos 1, 0. E é feita a verificação. O início é menor do que o fim? Não, é igual. Então, essa recursão termina, sobe na pilha da recursão e agora é feita a chamada para os conjuntos à direita do nosso pivô, que no início, no topo da nossa pilha é o 11. Subir na pilha de execução. Então aqui, mesma coisa, só que vocês devem concordar comigo que o nosso init agora não é mais 0, e sim left mais 1. Concordam comigo? Pois left sempre para na posição do pivô. Então, init é left mais 1, ou seja, quem é left mais 1? Left vale 1, mais 1, 2. E o nosso end é o final do nosso vetor, ou seja, o 2. É feita a verificação novamente. Se o início for menor do que o fim, então o início não é menor do que o fim, é igual, a recursão termina. A ordem de complexidade do quicksort é n log de n, O de n log de n, e de acordo com esse gráfico comparativo com outros algoritmos, por exemplo, a ordem de complexidade do quicksort, nós vimos que é O de n ao quadrado. Então, se você comparar a complexidade, se você comparar o quicksort com o bubble sort, você verá que o quicksort é superior, que à medida que a quantidade de elementos da estrutura cresce, a quantidade de operações não cresce tanto assim quanto em comparação ao bubble sort. Então, de acordo com o nosso gráfico aqui, o nosso quicksort é um algoritmo razoável. Certamente há algoritmos mais eficientes do que ele, como vocês podem ver aqui no gráfico. Então, eu fico por aqui. Um forte abraço e até a próxima.